Plantão da madrugada, após o presidente Pedrinho bater o martelo e confirmar a demissão do técnico Fábio Carille, vamos falar sobre futuro, novo treinador do Vasco, 2 cenários, Fernando Diniz sendo cogitado ou a efetivação do técnico Felipe Loureiro e outras possibilidades também. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta madrugada, trazendo as últimas notícias e informações, como prometido, as apurações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, também é importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Lembrando, BTB Esportes em todos os lugares, BTB Esportes em parceria com a Alfa, sempre um lance à frente. Lá você encontra as melhores odds do mercado. Faça a sua aposta com responsabilidade. Link no primeiro comentário fixado, faz o seu cadastro de depósito, seja Alfa você também. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo, falar sobre o presidente Pedrinho que bateu o martelo e confirmou, portanto, após a derrota para o Cruzeiro por 1-0 no estádio do Parque Sabiá, valendo pela 6ª rodada do Brasileirão, portanto, confirmado a demissão do treinador Fábio Carille. E um detalhe, ele fez durante 21 partidas, 9 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, um aproveitamento de 50,7%. Quero saber a sua opinião, a sua avaliação sobre o trabalho do treinador e o que você achou da informação da demissão do técnico Fábio Carille. Na coletiva, o presidente Pedrinho ele fala em alguns detalhes sobre a demora em relação a tomar a atitude da demissão. O primeiro ponto é sobre reconhecer também a demora nas contratações e apresentar as peças para o trabalho do Carille ter um desenvolvimento. Mas a insatisfação com o trabalho, o incômodo com o trabalho do treinador surgiu principalmente com a postura do time contra o Melgar, concedendo aquele empate e a decisão do treinador em relação a recuar o time e acabar concedendo o empate. Dali já surgiu esse incômodo. Internamente, nos bastidores, o trabalho, o convívio com o treinador Fábio Carille era dos melhores, tanto da diretoria quanto dos jogadores. Mas o futebol é resultado e a decisão foi necessário, foi preciso ser tomado. E ontem batido o martelo e o Pedrinho veio na coletiva, falou alguns detalhes em relação a isso, sobre a demora na tomada de decisão, mas que devido à avaliação do trabalho, da forma que o time estava desempenhando, foi necessário pela demissão. Portanto, martelo batido. Vamos de mais informação, lembrando que a multa rescisória do treinador Fábio Carille é em torno de R$500 mil. O treinador e sua comissão técnica terá direito de receber uma multa rescisória. Bom, falar sobre o coordenador de performance do Vasco, Daniel Félix, assume interinamente a preparação física do Vasco. Lembrando esse detalhe, né, o Daniel Félix, ele atualmente é o coordenador de performance da equipe do Vasco e quem estava na preparação física era o pessoal, né, os coordenadores da comissão técnica do Carille. Então, mais uma informação aí, interinamente, Daniel Félix assume a preparação física e um pedido do torcedor, não é uma informação, é um pedido do torcedor, é o retorno do Diego Pereira, né? Seria aí também, em caso de um acerto com Ramon Dias, a gente vai falar sobre isso também, que há uma possibilidade, Ramon, Emiliano, que estão abertos, inclusive, a uma conversa nesse momento, o Diego Pereira viria ali com a comissão técnica.
Mas eu quero falar, antes de falar desse segundo cenário, vamos falar do primeiro, de dois cenários aqui. A efetivação do técnico interino Felipe Loureiro. Uma informação está na mesa do Vasco. Nossos amigos da ESPN trouxe essa informação. Ele assume interinamente, mas a depender do desempenho, está na mesa a efetivação do treinador. Informação que saiu nessa madrugada. Por quê? Ele teve ali o desempenho pós o jogo contra o Cuiabá, na última rodada do Brasileirão em 2024. Uma parte do elenco pediu que o Felipe fosse efetivado. Havia ali um pedido dos jogadores para que ele fosse efetivado. Nessa questão, até por conta daquela situação, das informações que haviam saindo em relação Pedrinho colocar um amigo tal como treinador, aquela questão que saiu de informação. O presidente decidiu não efetivar o Felipe naquela ocasião. Agora, a depender do desempenho, pode ser um cenário diferente. Se o Felipe desempenhar bem, existe também a possibilidade desse martelo bater e o Felipe vir ser efetivado. A depender do desempenho, tudo vai com o tempo. Agora só o tempo respondeu. Eu sei que o Felipe ele tem um desafio pela frente, que é a sequência de jogos fora de casa. O Vasco só tem agora Fortaleza dia 17 de maio, né, em São Januário. Mas pega o Palmeiras em Brasília, no Mané Garrincha, que é considerado um campo neutro, não é São Januário, nem a casa do Vasco. Tem o Lanús na Argentina, tem o Vitória na Bahia, em Salvador. E agora vai ser aí um desafio, né, uma prova aí para o técnico interino Felipe Loureiro. Bom, vamos falar de um outro cenário em relação ao treinador do Vasco. Bem cogitado, bem quisto até o momento é o Fernando Diniz. Não é um nome que agrada os ouvidos do torcedor, mas é um nome mais forte para assumir o cargo de treinador neste momento. O Pedrinho não quis abrir isso na coletiva, mas as informações que surgiram durante essa madrugada é que Fernando Diniz é um dos nomes mais fortes para assumir o Vasco. Nosso amigo Lucas Pedrosa trouxe detalhes dessa informação. Jorginho não é cogitado no momento, tá? Até mesmo já saiu o nome do Jorginho, mas não é cogitado. Emiliano Dias não está entre as opções da diretoria, mas aceitaria conversar por um possível retorno sobre sobre Emiliano. Emiliano é um dos nomes aí que aceitaria conversar sobre um possível retorno. Sobre essas opções, quero saber a sua opinião, torcedor. Existe um nome da sua preferência? Muito se falou em Rafael Paiva, Hernan Crespo. Não dá para a gente falar aqui, cogitar no momento, o nome de um treinador que esteja empregado. Acho muito difícil nesse momento, mas o Vasco vai precisar agora recalcular a rota justamente hoje, 28 de abril, completando um ano e um dia que o Vasco demitia, ou ali, né, tem a questão também que o Ramon pediu a demissão no vestiário, dia 27 de abril, após aquele fatídico 4-0 do Criciúma em São Januário. Então o Ramon saiu do Vasco no dia 27, teve aquela situação dele vir na coletiva, falar que foi demitido pelo Twitter e tal. E hoje, ontem, no dia 27, agora a gente está na madrugada, trazendo as notícias, Fábio Carilli não é mais treinador do Vasco. Já era uma coisa anunciada, né? Uma situação, uma informação prévia. O trabalho do Carilli não deu liga, não tinha ali a confiança e a aprovação da maioria do torcedor. Desde a sua chegada, era um técnico para o Vasco, diante de algumas recusas, diante de algumas insuficiência na contratação de Renato Gaúcho, Luiz Castro, Pedro Caixinha naquela altura. O Carilli foi o que aceitou. Veio a um custo-benefício, mas não deu certo. Pelos jogadores tentaram abraçar, tentaram ali
de fato apoiar, mas também não deu certo. E agora é a vida que segue, né? Não se anda para frente olhando para trás, né? Desejar tudo de bom aí para a vida do Carille, como pessoa e como profissional, mas o Vasco está acima de tudo. O Vasco está acima de técnico, diretoria, jogador. O Vasco, o seu torcedor precisa de fato de uma resposta, de um resultado, de um time, até trazendo as palavras do Pedrinho, com a mentalidade vencedora. Isso tem que ser resgatado internamente e ser visto em campo. Galera, eu vou ficando por aqui com as notícias desta madrugada, que a gente conseguiu apurar. Prometi apurar em relação a objetivos, né, de treinadores. A gente vai trazer logo mais no vídeo informações sobre janela. O Pedrinho conversou isso também em coletiva. A gente vai se aprofundar sobre os objetivos do Vasco na janela e também sobre a questão do autossustentável. Quero trazer esse detalhe para vocês. A gente tem essa informação sobre a questão financeira do Vasco, né, sobre o futuro, sobre a manutenção econômica do Vasco. A gente vai conversar isso no vídeo da tarde, tá bom? BTB Esportes em todos os lugares. Está em todos os lugares está na notícia. A gente só não apura as notícias. Sempre estamos nas notícias. Então, obrigado pela sua confiança, pela sua moral. Um abraço, galera.